Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NBA. No programa de hoje falaremos sobre o título dos Estados Unidos no basquete das Olimpíadas, onde que essa seleção fica no ranking ali das seleções pós o Redeem Team, né, 2008 pra cá. Eu fiz o meu ranking e eu tô curioso pra saber as opiniões do meu amigo Vitor Buratini, jornalista do Camisa 23, que tá aqui com a gente também. Falaremos sobre uma história muito importante pro basquete do Brasil, que são as aspirações do Bruno Caboclo de retornar à NBA. Tem chance, ele, de fazer um retorno à NBA 10 anos após ter sido draftado pelo Toronto Raptors? É o que discutiremos aqui no programa de hoje, tudo sobre a medalha de ouro dos Estados Unidos, como foi o título e tudo mais. E como eu já falei, eu estou aqui com meu amigo Vitor Buratini. Buras, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Primeiro podcast pós mini-férias que eu tive essa semana. Fiquei com medo, a gente discutiu o que me faria ter que gravar um podcast emergencial durante minhas férias, porque eu levei o computador, levei o microfone, e quase aconteceu. Porque teve um momento que eu tava assistindo Sérvia e Estados Unidos, a semifinal das Olimpíadas, e eu tava aqui, se a Sérvia ganhar, eu tenho que gravar um podcast emergencial, e confesso que eu torci um pouco pros Estados Unidos ganhar o jogo, pra não ter que arrumar e gravar o podcast, mas deu tudo certo. Buras, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Você também achou que a Sérvia ia vencer aquele jogo? Pô, eu achei diferente de você. Eu tava torcendo, né? Porque eu não ia ter que gravar podcast nenhum. Mas, até os 5 minutos finais ali, tava torcendo pra caramba pra Sérvia. Infelizmente eles fizeram umas pequenas cagadas aí não deu. E aí você se deu bem no fim, né? Mas é isso. Muito obrigado por estar participando aí. Eu tô no primeiro podcast pós-férias, né, de NBA. E eu tava no último pré-férias, né? Então, de NBA sim, que muito eu gravei. divertido. Porque a gente gravou uma semana antes, né, o podcast do draft de expansão, que aliás, o pessoal curtiu bastante, muito obrigado. Buras estava ganhando a votação, a última vez que eu olhei, o Buras... Eu votei em mim, ó. Aí, ó, tá, pô. Tem que ter voto impresso auditável aqui nas enquetes, mas a última vez que eu vi, o Buras estava vencendo, então o pessoal, a maior parte das pessoas achou que o Buras montou o melhor time lá pro Seattle Supersonics, enquanto eu estive com o Las Vegas Gamblers. Gamblers era do Beltrão, né, que ele fazia uma live lá, mas eu tô vendo aqui, 57% pro Buras, 42% pra mim. Então, Buras declarado oficialmente o vencedor do draft de expansão. Vamos falar da medalha de ouro dos Estados Unidos. Antes, pessoal, deixa 5 estrelas no Spotify. Eu repito sempre porque é muito importante. Não esquece de seguir o podcast, ligar a notificação, seja qual for o aplicativo de podcast que você escuta. Pessoal no YouTube, se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário, também é muito importante pro crescimento do podcast Cara dos Esportes. Balanço do título dos Estados Unidos. Muito se discutiu e a questão do... Em 1992, os Estados Unidos venceram em média por 40 pontos, não pediram um timeout a competição inteira e tudo mais. Essa teve mais dificuldade, como vem tendo todo ano. Pra mim, eu acho que isso você pode dizer que a seleção de 92 é melhor, e eu acho que tem argumentos bons pra isso. Não acho que esse é um dos argumentos, porque a facilidade deles em 1992 diz muito mais sobre um basquete internacional muito mais fraco, né? E você não tem a participação de estrangeiros na NBA no nível que é hoje e tudo mais. Então, esse eu não acho que é um argumento. Foi um caminho difícil. A gente já discutiu sobre isso, né? Acho que nem vale a pena entrar muito. A gente sabe que o basquete internacional hoje é muito mais forte. Precisou suar sangue contra a Sérvia na semifinal e era meu palpite pra ser medalha de prata. Acabou no caminho dos Estados Unidos antes disso, então acabou com a medalha de bronze, e foi até legal o vídeo comparando, né, o Jokic comparando o título com o Denver Nuggets, ele lá, tranquilão, e ele comemorando pra caralho o bronze com a seleção da Sérvia, né, mostra trabalho é trabalho, jogar com os amigos é jogar com os amigos. A Sérvia, que teve um lance que o Dubric, a Sérvia tava na frente, se não me engano, ele tava livre
arremessando de 3 e não consegue converter com tipo 2 minutos pro final do jogo. Se eu não me engano ali, eles abririam 6 ou 7 de Era isso. Era por aí. Acho que isso. É por aí, né, Buras? E a Sérvia poderia ter vencido o Não, jogo. se acerta aquilo, eu acho que não ia dar pros Estados Unidos, não. Então, era um lance muito assim, de enfiar a faca e girar, como diria o Mestre Júnior. exatamente, né? Não seguiu. Mas assim, a margem de erro é muito pequena pra você vencer os Estados Unidos. A Sérvia fez quase tudo perfeito, fez um jogo espetacular, o Jokic jogou muito bem. Mas no final, o nível de talento dos Estados Unidos é muito avassalador. Contra a França fez um jogo. Eu achei que teve uma tentativa muito honesta. É um time que melhorou muito ao longo das Olimpíadas. Teve algumas decisões questionáveis ali. Eu achei que o Wembanyama ficou muito tempo no banco ali no Sim. final do terceiro quarto. Mas é isso, né? O nível de talento deles é muito absurdo. E a Sérvia teve a melhor oportunidade. Sim. Os Estados Unidos ali, no primeiro jogo da competição contra a Sérvia, atropelou. E aí ali eu imaginei que ia ser atropelo atrás de atropelo. Mas no resto da fase de grupos ali, né, contra o Sudão do Sul, Porto Rico, eu senti que eles deram uma tirada no pé, assim. Contra o Sudão do Sul, acho que a diferença foi só 17 pontos, só porque você esperava que esse time aí ia pôr 30 em quase todo mundo. Contra Porto Rico, eles também começaram mal, acho que chegaram a perder até o primeiro quarto, se não me engano. Terminou com Porto Rico ganhando. Mas aí chegou na hora do mata-mata ali e, pô, eles jogaram tudo que sabiam, né? Contra o Brasil, um atropelo, apesar de eu ter achado que o jogo teve pontos positivos pra gente, mas foi ali 35 pontos de vantagem. Sérvia, que aí foi um jogo difícil mesmo, como você disse. Sérvia ganhou, sei lá, do primeiro ao 35º minuto e nos 5 minutos finais. Os Estados Unidos fez o que tinha que fazer. Contra a França, achei que foi um ótimo jogo da França ali. Faltava, sei lá, 2 minutos, a gente tava vendo um jogo parelho, mas aí o Curry decidiu acabar com tudo, né? Então, eu concordo com você que esse argumento que usam para falar do time de 92 não é válido. Hoje o basquete internacional é outra história, outro nível. Acho que assim, o nível só vai aumentar, inclusive. A gente teve, sei lá, 2 times aí que eram formados basicamente por jogadores só da NBA, que era o time do Canadá, o time da Austrália. Acho que todos os times, talvez menos Sudão do Sul, acho que Sudão do Sul não tinha nenhum jogador que vai estar na NBA na próxima temporada. Tinha cara de D-League, né, se eu não me engano. Tinha alguns caras de D-League, mas de NBA nenhum. Então, foi um dos times que mais deu trabalho para os Estados Unidos. Então, você vê aí o quão difícil está o nível, né? Várias equipes com 5, 6 jogadores de NBA. Os Estados Unidos, acho que em alguns momentos talvez tenha sofrido por algumas mudanças de regra ali, né? Que tem entre NBA e FIBA, né? Ontem no jogo. Eles ainda não tinham aprendido as regras ontem no jogo lá, porque teve um momento lá que acho que tiraram a bola quando ela estava no cilindro ali, o LeBron ficou revoltado. Mas, enfim, acho que os Estados Unidos fez o esperado, né? Acho que essa vai ser a tônica pro resto da história das Olimpíadas, pelo menos enquanto a gente está aqui, eles vão precisar, na minha opinião, levar esses times absurdos para conseguir as medalhas de ouro. A questão dos Estados Unidos no basquete das Olimpíadas é que, fazendo um paralelo com o futebol, é como se fosse uma seleção montada dos melhores jogadores para enfrentar times prontos, né? E Sim. o entrosamento das outras seleções é muito maior. Os Estados Unidos, eles vencem porque eles têm um nível de talento avassalador. Mas você pega a seleção da Sérvia, a seleção da Alemanha, esse tipo de time, eles sabem jogar juntos muito melhor, né? E os Estados Unidos, ele fecha essa diferença porque ele tem os melhores jogadores do mundo. Você pega o ranking dos 15 melhores jogadores das Olimpíadas, 12 são dos Estados Unidos, algo do tipo, né? E quando eles não levam esse nível de talento, aí que a gente começa a ver eles caindo em quartos de final na Copa do Mundo, perderam para a França na estreia das Olimpíadas de 2021. Então, essa é a questão dos Estados Unidos. Você vai ter sempre time que sabe jogar junto muito melhor, né, do que eles. E daqui pra frente,
se eles levarem cata-cata como foi no Mundial no passado, eles não vão vencer. Enquanto os outros times estiverem completos e com essa base, eles não vão vencer. E é uma base que os Estados Unidos nunca vão ter, porque eles nunca vão ter os mesmos jogadores no Mundial, não vai ter a base da equipe. Porque, assim, o Jokic também não tá jogando toda a competição com a Sérvia, né? Ele não jogou a Copa do Mundo. Mas tem uma base e aí você coloca o melhor jogador de basquete do mundo, né? É uma coisa muito forte, né? E tem torneios que acontecem durante a temporada da NBA, que aí os jogadores da NBA não tem como ir, não vão nem dos outros países, tipo America Cup, né? Que é a Copa América. Os Estados Unidos não vai botar o LeBron pra jogar America Cup, né? Vai ser sempre um cata-cata. Enquanto o Brasil, mesmo que não vá com todo mundo, vai ter algumas dessas peças. Vai ter Bruno Caboclo, Iago e Léo Mendel e tal, né? E nas fases iniciais da Euro, lá do basquete lá na Europa, você vai ter também a Alemanha. De repente não vai ter o Franz Wagner e o Mo Wagner e o Dennis Schroeder, mas vai ter o Opts, vai ter o Bonga, vai ter esse pessoal que vai criando uma base e aí você pontua com esses caras da NBA e por isso são times taticamente muito superiores aos Estados Unidos, né? A questão é que o talento da equipe dos Estados Unidos é muito absurdo e eles precisaram de cada grama desse talento, né? Porque a gente viu contra a Sérvia, o LeBron jogou muito bem, o Embiid teve uma sequência no final. A gente sacaneou muito o Embiid, mas os Estados Unidos precisaram muito do Embiid, né? Não todo jogo. No mata-mata ele fez diferença, desde o jogo contra o Brasil ali. Exatamente. E naquela reta final contra a Sérvia ele jogou muito bem. E a gente tem que falar sobre o Stephen Curry. O que ele fez na reta final contra a França, numa Olimpíada que inicialmente era a Olimpíada do Stephen Curry. Porque é a única superestrela que não tinha uma medalha de ouro. Ele, desde o início do ciclo, falava que queria jogar. O técnico dos Estados Unidos é o técnico do Golden State Warriors, né, o Steve Kerr. Então seria a Olimpíada para coroar o Stephen Curry. Só que o que acontece? O LeBron meio que decide transformar na última dança dele com a camisa da seleção dos Estados Unidos, e é o LeBron James. Não tem jeito, um dos maiores atletas do século XXI. Ele é o porta-bandeira na cerimônia de abertura, tem aquela imagem icônica dele no barco, que pra mim é uma das maiores fotos da história dos esportes. Ele é claramente o líder do time, e a gente sabe como o Curry, você não vai ver o Curry brigando porque ele quer ter mais a bola, porque ele quer ser o cara do time. Ele se adapta muito bem. Só que na hora do vamos ver, ele sabe que ele pode decidir e ele fez isso, fez uma excelente Olimpíada e culminou com o que aconteceu no final do jogo contra a França. Foram 3 ou 4 bolas de 3 ali na reta final, quando o jogo tava apertado, e o grande momento acaba sendo realmente do Stephen Curry. Eu não vou tão longe em dizer que os Estados Unidos não teria sido campeão sem o Curry, mas acho que no ranking ali de quais foram os jogadores mais importantes, ele tá lá em cima com o LeBron, porque é incrível, né? E a gente tá acostumado a ver no Golden State Warriors. Quando o Curry pega fogo daquele jeito, é um dos negócios mais legais nos esportes, e a gente pôde ver nesse sábado nas Olimpíadas. Não, o Curry, ele começou o campeonato meio, ali nos primeiros jogos estava meio mal, né? Tanto que o Anthony Edwards até brincou com ele, falou que ele só chegou nos últimos 3 dias. E o Curry até concordou ali. Na primeira fase ele não se fez necessário ele estar no melhor nível, né? Mas ali a partir das semifinais, que foi quando ele começou a decidir, ele foi talvez o jogador mais importante ali, acho que talvez da semi até da final. Foram 9 bolas de 3 contra a Sérvia, né? Que ficou uma do recorde do Oscar Schmidt. E ontem eu não sei quantas foram, mas assim, só no fim do jogo que você falou, foram umas 4. E quando a França estava encostando, todo momento ele ia lá do outro lado e matava uma bola de 3. E aí acabava dando uma esfriada para a França, né? Então, eu concordo com você que não dá pra gente dizer que eles não seriam campeões, mas assim, se não é um cara como ele, que tem essa capacidade de tirar umas bolas do bolso e, matar de qualquer jeito, matar várias bolas em seguidas, realmente talvez eles não tivessem conseguido, mesmo se tivesse um outro jogador ali em alto nível. Então, o Curry foi até o principal cestinha dos Estados Unidos nessas Olimpíadas, de questão de média, foi um pouco mais do que o LeBron, mas
foi ainda mais. Então, assim, foi um momento muito especial para ele. Vai se aposentar com essa tão sonhada medalha olímpica, né? E eu acho que, assim, foi um espetáculo que ele fez ontem, né? Eu não tava torcendo para os Estados Unidos, porque a gente sempre gosta dessas histórias. Da Ia ser legal zebra. eles ganharem. Foi legal eles ganharem, óbvio, por conta de todo o contexto, mas a gente gosta mais de uma zebra, pelo menos eu, né? Mas não deu. Quando o Curry tá daquele jeito, nada para. E deixar bem claro que eles são campeões olímpicos. Não são campeões mundiais, né? Vamos deixar bem claro aqui, né? Eles ganharam a medalha de ouro. Último ponto aqui. E assim, eu sou muito culpado também de fazer essas piadas com o Tatum e tudo mais, né? Porque o Tatum, ele acabou quase não jogando, né? E ele é um dos caras que chegou com o maior desgaste físico, né? Ele jogou Sim. até as finais da NBA. Ele é um cara que joga todo jogo, né? Então ele chegou ali com 90 partidas, sei lá quantas partidas nas costas. E claramente você tinha uma hierarquia ali, né? Você tem a última Olimpíada do LeBron, do Kevin Durant e do Stephen Curry, né? E são caras que o Kevin Durant e o LeBron principalmente são na posição do Tatum, né? O Tatum hoje é um jogador melhor que os dois na NBA? Provavelmente sim, né? E quando você bota a questão da durabilidade e tal, da juventude, o que ele faz defensivamente, provavelmente ele é um jogador melhor, né? Só que é um momento ali, assim como o Larry Bird e o Magic Johnson em 92, não eram mais o Larry Bird e o Magic Johnson, né? Eles eram titulares ali de forma meio que cerimonial, né? Eles não tinham uma minutagem ali, 30 minutos por jogo e tal. Então, acabou que pro Tatum ele foi meio que o que se ferrou junto com o Haliburton, né? Que Haliburton, acho que ele tem na hierarquia da NBA ele tá bem mais abaixo que o Tatum, tanto que eu achei legal do Haliburton ter brincado, não sei se você viu o tweet dele, né, que tirou uma foto com a medalha de ouro, falando, quando você não faz nada no trabalho em grupo e ainda assim consegue uma nota, um 10, né, e eu achei legal. Só que o Tatum, eu acho que o problema também das piadas e tudo mais eu acho que ele não tem esse alto humor, né, ele não tem essa questão de brincar com ele mesmo. Ele é um pouco mais sério nesse ponto. E o fato também das finais da NBA ele meio que ter virado meme com aquelas tentativas dele ali de... Vou ser bem sincero, ele tentou dar uma viralizada ali na comemoração do título, tentando Sim. imitar o Kevin Garnett, tentando... Imitou tudo que dava, né? Aquele discurso do Kanye West, né? Todo mundo queria saber o que eu faria se eu não vencesse, acho que nunca saberemos. O que ofusca um momento genuinamente legal que ele teve, que foi a foto com o filho dele, né? Ele Sim. jogando o filho dele pro alto com os confetes caindo e tudo mais, mas eu acho que o Tatum ele acaba se prejudicando Se na perdeu no personagem um pouco. Sim, eu acho que a ótica prejudicou ele, né? Porque ele vende tudo e agora é a conversa de que o Tatum não tem aura, né? Que, pô, isso Sim. é legal de discutir nas redes sociais, mas tem zero valor, zero Na vida aplicação real. na vida real, exatamente. É só Twitter, né? Essa discussão ainda de aura e afins. É um assunto que Mas, eu e o Buras, a gente é apaixonado, que é a bolha, o mundo paralelo do Twitter, né? Isso só é assunto, essa questão do Tatum não tem aura, no mundo paralelo do Twitter. sim. E assim, os questionamentos que ainda existem, né? Que ainda existe gente que questiona um pouco a capacidade do Tatum. Também acho que é um questionamento que só fica ali no Twitter, porque todo mundo sabe que ele é um jogador absurdo. Nas Olimpíadas ele não ia ter meio. Eu acho que foi o esperado, ele não ia ter grande espaço, porque é o que a gente já falou, era o momento do Curry, do Durant, do LeBron, então, o máximo que os três pudessem estar em quadra, eles estariam. Apesar do Durant ele não ter começado quase nenhum jogo, só começou a final, ele foi o terceiro jogador com maior minutagem, acho, se não me engano, da equipe, né? Então, assim, era o momento dessas lendas aí terem realmente a última dança delas, né? O Tatum, ele jogou pouco, acho que ele só jogou 4 partidas e nenhuma delas ele teve um grande destaque, assim, mas meio que pouco importa para ele, acho. Ele tem aí mais 2, talvez 3 Olimpíadas nos próximos anos e nelas a tendência é que ele, se ele continuar no nível que ele está atualmente, que ele seja titular, jogue
20, 25 minutos por jogo, e talvez seja até mesmo o melhor jogador dos próximos ciclos aí dos Estados Unidos. Mas é complicado para ele, né? Ele ter que ver todas essas piadinhas. Mas é o que você falou também, ele talvez tenha um pouquinho ali de culpa, né? De realmente ter se perdido no personagem. Sempre. Teve a outra vez lá que ele foi para as finais, acho que foi em 2022, né? Que ele não parava de falar do Kobe também, aí todo mundo ficou zoando. Então, às vezes é melhor só você ficar na sua. Que às vezes é melhor você, talvez, não ter nenhuma aura, né, do que o Twitter fala, né? Ser só um cara ali que passa despercebido, né? Do que você tentar ter essa suposta aura e acabar virando meme. Porque na internet a gente pega logo quem tá tentando ser alguém que não é, né? E o Tatum, Sim. cara, o Tatum, ele, pô, é um grande jogador, um dos 7, 8 melhores jogadores da NBA. É um cara que, pelo menos a gente nunca tem como saber dentro do que acontece, né? Mas ele parece ser um ótimo pai, ele parece ser um ótimo relacionamento Sim. com o filho dele, e eu acho muito legal ver o Deuce lá perto e, pô, ter um armário lá no vestiário do Celtics pro Deuce e tal, isso eu acho maneiro. E esse é o Tatum, né? Mas aí o Tatum que começa a querer falar grosso que nem o Kevin Garnett, que fica falando que manda mensagem pro número que era do Kobe, Nossa. né? Cara, essa obsessão dele pelo Kobe é bizarra, né? E é como você falou, ele tem tudo pra ser um dos líderes do time. Ele já é bicampeão olímpico, ele foi campeão em Sim. Tóquio, e a próxima seleção, eu imagino que esse trio não vai estar, né? Curry, Kevin Durant e LeBron. A próxima seleção é ele, Anthony Edwards, Devin Booker, que fez uma grande Olimpíada também. Eu achei que O ele... próprio o próprio Halliburton. Halliburton, Eu achei que ele ficaria atrás falando do Anthony Edwards. Eu achei que ele ficaria na frente, na verdade, do Devin Booker. Mas o Devin Booker, acho que fala da evolução dele dos dois lados da quadra e tudo mais. E fez uma grande Olimpíada. Então a próxima seleção é essa, Halliburton. Quem sabe Jamoran, se ele conseguir botar Sim. a carreira dele no eixo. Jason Tatum, Jaylen Brown, que esteve fora dessa última Olimpíada, agora. Cat Holmgren, Chet talvez. Holmgren, talvez, Paulo Banqueiro. São esses caras, né? Ainda é uma seleção muito talentosa. E último ponto, antes de passar pro ranking das seleções, os Estados Unidos têm que levar a força máxima. Ponto. Isso a gente já estabeleceu. Mas a presença do Derrick White e do Drew Holiday, eu achei que foram fundamentais. Porque teve muita aquela Sim. discussão, vai levar o Derrick White, podia ter levado o Jaylen Brown. O Jaylen Brown é mais jogador que o Derrick White, todo mundo sabe isso. Mas pro papel que precisava nessa seleção, eu acho que o Derrick White foi mais útil. O próprio o Tatum tava meio sem função ali. E aí você vai trazer mais um ala que pontua e tal. Eu até acho que o Jaylen Brown poderia ter sido até mais útil que o Tatum, né? Pela questão da defesa e tal. Mas, não que o Tatum não seja. O Tatum é um excelente defensor. O Jaylen Brown vem de uma temporada defensiva bem melhor do que do Tatum. Mas você ter, por exemplo, em jogos mais apertados, quem que entrava ali pra marcar o guarda do adversário? Era o Drew Holiday. Era o Derrick White. O que os dois fazem taticamente. Os dois não dependem de arremesso. E claro que você não pode levar, tipo, 5 jogadores desses. Que aí vai faltar um pouco de talento e volta aquela questão que a gente conversou no Sim. Mas começo. dois. Mas você ter dois, realmente, o Drew Holiday foi titular a maior parte da Olimpíada, né? E, enfim, eu acho que esse foi, acho que foi o único acerto do Steve Kerr. Que eu não gostei dessas Olimpíadas dele. Não, foram melhores do que a do Greg Popovich na temporada passada, que perdeu nas Olimpíadas. Mas eu achei que foi uma decisão bem correta de levar o Derrick White e levar o Drew Holiday. E eu achei que os dois foram muito importantes. Eu acho que também é o que eu falei, é importante levar dois desses caras, porque são dois caras com um ego, diria, também menor do que os demais jogadores ali, que eram super estrelas, né? Então, esses caras que são as grandes estrelas, eles têm aquele negócio de, pô, eu tenho que resolver, então a bola vem, eles pegam e ela morre neles. Derrick White e Drew Holiday não são assim, eles meio que entendem também o papel deles, eles entendem que talvez eles não vão ser os maiores pontuadores, mas que eles vão ter uma função também muito importante na equipe, né? Então, é importante você ter, como a gente falou, esse tipo de jogador. Quanto aos Estados Unidos terem que levar força máxima, para mim é certeza que, assim, se eles não forem com times nesse nível nos próximos jogos, a gente viu.
que eles foram com um time absurdo e mesmo assim chegou a ter momentos em que, pô, eles deram uma sofrida ali contra a Sérvia, contra a França o jogo tava parelho. Isso porque a Sérvia nem é que tem mais jogadores da NBA. Tem alguns, mas a França, a própria Austrália, o Canadá tem mais do que eles, mas é uma seleção mais bem encaixada, né? Então... peraí. Aí que o despertador do Buras tocou. Só desativar. Mas era... A gente marcou 11 horas, hein? Então, de repente você botou 10h30 ali só pra ter um tempinho pra se preparar. Mas, continuando, desculpa. Nos próximos ciclos, a tendência é que isso seja ainda mais difícil, porque a França tem bons jogadores vindo aí nos próximos drafts. Tem jogadores bons que chegaram no último draft e não jogaram. Por exemplo, a primeira escolha do último draft foi francesa. Teve, se não me engano, 3 jogadores no primeiro round draftados. E eu achei que o Bilal Coulibaly fez uma boa Olimpíada também. Sim. Não, o Bilal Coulibaly é um cara novo, deve ter o quê? 21 anos, vai evoluir. O Mbanyama vai evoluir absurdamente. Alex então, assim, você tem é verdade, tem o Alex Sarr ainda. Então, assim, são muitos nomes que vão vir nas próximas gerações aí que vão ser grandes jogadores. O próprio Canadá talvez esteja melhor, porque tem ali alguns jogadores mais jovens que ainda podem se desenvolver na NBA, né? Você tem a própria seleção alemã, que tem o Franz Wagner, que vai ser um jogador melhor no futuro. Tem alguns nomes, se não me engano, vindo dos próximos drafts também. Então, a tendência é que as coisas só dificultem ainda mais para os Estados Unidos. E se eles não levarem esses times, eles têm grande chance de perder. E no Mundial, se eles não levarem um time minimamente, assim, com várias estrelas, eu diria, não precisam ser 12, mas talvez a metade de estrelas do que teve aí nas Olimpíadas, acho que eles vão sofrer bastante, assim, porque tem mais equipes ainda, talvez tenham mais jogadores da NBA, a gente sabe que alguns acabam não jogando, mas existem muitas equipes ali que tem o seu FIBA News, né? Tem o seu próprio FIBA News que acaba dificultando as coisas. Então, é isso, assim, o futuro do basquete é muito mais legal. Os Estados Unidos não venceram. Os Estados Unidos não venceram as últimas 2 Copas do Mundo, né? Acho que é bem isso que o Buras falou. Buras, eu fiz o ranking aqui das seleções. O ranking é das seleções de 2008 pra cá. Então inclui 2008. Por que 2008? Porque 2004 foi quando eles perdem pra Argentina. 2008 tem o Redeem Team, que é quando... time da redenção, né? O meu ranking ficou o seguinte. São 5 seleções, da quinta pra... A gente pode fazer assim? Diga. Cada um fala sua quinta, porque aí a gente não... Parece que a gente copiou uma do outro, se a gente não copiou. Não, o pessoal vai ter que acreditar. Vai ter que acreditar na nossa palavra. Não, vamos lá. Pra mim, a pior nesse período foi a do último ciclo, de 2021. Concordamos. Eu também coloquei ela aqui. Não que fosse longe de ser ruim, né? Não. Longe de ser ruim. Indiscutivelmente é a pior. Perdeu um jogo nas Olimpíadas. Perdeu, acho que 2 amistosos. Eu tava cobrindo essa seleção. Sim. Foram 2 amistosos que eles perderam pra Nigéria e acho que pra Espanha, se eu não me engano. A seleção era Devin Booker, Drew Holiday, Zach LaVine, Damian Lillard, que é um baita nome. Fez uma péssima Olimpíada, tava machucado. Kevin Durant, Jeremy Grant, Draymond Green, Keldon Johnson, Chris Middleton, Jason Tatum, Ben Adebayo, JaVale McGee é um campeão olímpico. Aqui, precisa explicar alguma coisa? Pra mim é a pior. Ainda assim ganhou ouro, mas foi difícil. Perdeu pra França, depois da final foi difícil também. Aqui não tem o que discutir. Acho que a gente já pode até passar pra 4ª colocada, né? Isso. Não, eu concordo com você. Ainda como a gente disse, era uma seleção muito boa, tinha ali suas estrelas, mas, pô, JaVale McGee, você compara o JaVale McGee, que foi o pior naquela Olimpíada, com o pior dessa. É absurdo. Talvez o pior dessa tenha sido, sei lá, o Derrick White, que é um jogador 10 patamares assim que o JaVale McGee. Exatamente. 2016 é a segunda pior, 4ª colocada no meu ranking. Cara, eu coloquei 2008. Talvez seja, não sei se quão polêmico é isso, né? Mas eu fiquei em dúvida entre ela e 2016. 2016 também tinha alguns nomes ali, talvez mais questionáveis, né? Sim. Como Denver Jordan, Kyle Lowry. Mas também era um grande time, né? Tinha também o Harrison Barnes. Talvez em questão de nomes tenha sido a segunda pior mesmo, assim. Considerando o que viriam a ser, né? Mas também foi uma equipe bem dominante ali.
Eu acho que a de 2018, de 2008 tem mais super estrelas, né, do que Sim. a de 2016, né? Que a 2016 é Jimmy Butler, que não era o Jimmy Butler ainda, né? Era a reta final dele com o Chicago Bulls. Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Kyrie Irving, Klay Thompson, Kevin Durant, Harrison Barnes, Paul George, Draymond, Carmelo Anthony ali já naquela reta final, DeAndre Jordan e DeMarcus Cousins, eu boto ali eles na quarta colocação. Pra mim inclusive tem um degrau, Buras, entre ela e a terceira colocada, que é de 2008, que é o Redeem Team, tem o documentário, Netflix, né, eu acho que é no Netflix, se quiser assistir. Jason Kidd, que também na reta final ali, né, Deron Williams, que foi um excelente armador ali por um período curto de tempo. O Michael Redd, que sinceramente eu não tinha nenhuma lembrança dele, não foi All-Star uma vez e zero lembranças dele. Dwayne Wade, que ainda era Dwayne Wade ali no auge. Kobe no auge ainda. Chris Paul, Carlos Boozer, LeBron James, Tayshaun Prince, Carmelo Anthony, Chris Bosh e Dwight Howard. Que o Dwight Howard eu acho que é algo importante, que eu acho que de todos esses times, ele é com folga o melhor pivô dos Estados Unidos. Sim. Que eles levaram, né? E por isso que eu dou assim, era Chris Paul, Kobe, LeBron, Wade, Dwight Howard. Pra mim é uma seleção muito forte. Fiquei surpreso por você botar 2016 na frente. Assim, talvez tenha sido um erro agora, analisando melhor como acho que foi um momento Gen Z seu, hein? Foi talvez, assim, porque 2008 não... sendo sincero, não lembro não, né, rapaziada? Tinha 7 anos de idade só. Vendo aqui os nomes, realmente, era um time absurdo. Acho que talvez não existe o gap que você falou aí. Uhum. Na minha visão, não tenha talvez esse gap. Mas realmente, assim, nome por nome, é o que você falou, né? Questão de superestrela, essa aqui é bem superior, né? Porque você tem aí LeBron James, Kobe Bryant, próprio Dwight Howard, esse trio aí é coisa de maluco, né? E também foi uma equipe que ganhou com uma certa tranquilidade ali, passou bem na fase de grupos, foi muito bem ao longo de todo o torneio, né? Então, realmente foi uma grande equipe. Teve... A final não foi um jogo disputado contra a Espanha, né? Mas também não foi nada absurdo. E era o Dwight Howard pré-lesão. Meu segundo colocado, eu fiquei muito em dúvida. Mas eu fui com essa de 2024. Então a gente... discordou bastante. Normalmente a gente concorda bastante. Eu tive a de 2012 na frente de 2024. Porque eu acho que 2012 tinham vários... Por exemplo, tinha o Kevin Durant mais jovem, tinha o LeBron mais jovem. A de 2012 é Russell Westbrook, Deron Williams, Kobe na reta final do auge dele, James Harden do Oklahoma City Thunder, né? James Harden, sexto homem, Chris Paul ainda no auge no Clippers, Kevin Durant, LeBron James, Iguodala, que você pode dizer que ele é meio que o Jrue Holiday desse time. O Jrue Holiday e Derek White, melhor nessa fase, mais jogador. Kevin Love, também era aquele máquina de pontos e rebotes, e Carmelo Anthony ainda no auge, Tyson Chandler, que baita pivô defensivamente falando, que acabado de ser campeão da NBA, acabado de ser defensor do ano, e o Anthony Davis da Universidade de Kentucky, né? Foi antes dele estrear na NBA. Cara, eu acho que eu dou uma pequena vantagem para esse time de 2012, porque você tem todas essas estrelas, uma profundidade incrível, e assim, eu acho que é um time que jogou melhor do que o de 2024. E por isso eu dou vantagem pra 2012. Não acho absurdo colocar 2024 na frente, até porque 2024 tinha o Curry. 2012 o Curry não era o Curry ainda, né, em 2012, né? Ele ia explodir logo depois. 2016 ele não joga porque ele teve aqueles playoffs que ele muito desgastado e tal. 2021 teve a pandemia, ele não foi. Mas eu fico com a de 2012. Acho que, aliás, mais uma boa enquete pra gente colocar no podcast. Qual seleção você acha melhor? A de 2012, o elenco que eu acabei de falar. 2024, o elenco que a gente já falou aqui 1000 vezes. Vota lá, você que tá no Spotify vai poder votar na descrição do podcast. Mas, Buras, faça o caso pra seleção de 2024 e não de 2012.
Cara, eu acho que também é uma disputa bem apertada. Para mim era uma das duas. A primeira, não existiria outra resposta, na minha visão, qual é melhor, né? Essa questão de jogar melhor, talvez eu acho que tenha justamente influência de quanto o basquete internacional mudou nesses 12 anos, né? Quantas outras equipes se fortaleceram, né? Mas eu acho que aí você tem três nomes que são top 10 também, igual na outra que não teve, só que o Kobe no lugar do, do Curry, né? Mas LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry é uma coisa de outro mundo. Tem o Joel Embiid, que foi um cara que foi MVP agora há pouco. Você tem o Anthony Davis, que em comparação com aquele Anthony Davis, já é um jogador muito melhor. Você tem o próprio Tatum, que acabou de ser campeão da NBA e o cara mal jogou, né? Então, assim, eu acho que em questão de nomes ela tá um pouco melhor, porque na questão, assim, dos jogadores que talvez estivessem mais pro fim do auge deles naquela época, né? Os que hoje estão no fim do auge estão jogando melhor do que aqueles lá. Por uma questão de durabilidade aí, o Kevin Durant, Stephen Curry e LeBron fazem ali com 35 anos, mais de 35 anos, é algo que a gente nunca viu. Então, eu acho ela um pouquinho superior. Mas, e assim, eu acho que talvez com o passar do tempo, a gente vá vendo que ela, assim, com o desenvolvimento de alguns desses nomes jovens, então Anthony Edwards, o próprio Devin Booker, conforme for passando a carreira deles, eles forem talvez conseguindo coisas maiores, a gente vai pegar e olhar nessa como maior do que ela é. Justo mesmo. Acho que é bem disputado entre as duas, então você ouvinte tá no Spotify, vai lá votar. Se você tiver, vai no Twitter, manda um reply pra mim e fala o que você achou. Manda uma direct no Instagram. Sempre tento responder, sempre tento pelo menos olhar ali. Não é sempre que eu consigo, eu recebo muito spam. Então tem coisa que fica perdida. Eu recebo, sei lá, umas 5 spams de a gente tá aqui com o não sei o que do slot, não sei o que, caça-níquel e tal, não sei o que. Recebo uns 5, 10 desses por dia. Então tem muita coisa que acaba ficando perdida. Vamos encerrar falando agora de brasileiro que se destacou nessas Olimpíadas. O Bruno Caboclo, além de tudo que o Brasil tinha pra jogar, né? Ele era o cara que poderia se destacar e quem sabe voltar para a NBA, que parece ser o objetivo dele. Entre o pré-olímpico e as Olimpíadas, que a seleção teve um período de folga ali, alguns dias, acho que foram uns 5 dias, uma semana, algo do tipo. Ele foi para Las Vegas, acho que foi Las Vegas, foi para os Estados Unidos. Ele participou ali de um período de um workout, né? Um combine com jogadores que estão querendo voltar para a NBA e tal. Ele se apresentou lá na frente de olheiros e treinou e tal, não sei o que. Então ele claramente tem esse objetivo, né? Lembro que teve aquela polêmica toda lá para ele fechar com um time que iria enfrentar a equipe da NBA na pré-temporada, né? Teve isso no... Era o time de Israel. o time de Israel, não lembro qual era. E aí, enfim, teve o fato dele sumiu do Partizan quando a equipe ia enfrentar até o Estrela Vermelha, se eu não me engano, na final lá da Copa da Sérvia. Sim. E ele foi para os Estados Unidos, foi para Orlando, se eu não me engano, e enfim, tem toda essa questão. Então ele parece que ele tá determinado, ele quer voltar para a NBA. Eu publiquei um vídeo sobre isso nesse sábado, então quem assistiu o vídeo sabe a minha opinião. Então eu vou deixar primeiro o Buras falar o que ele acha, né? Porque ele começou mal as Olimpíadas. Jogo contra a França, a arbitragem não deixou ele jogar. Contra a Alemanha, foram tiros no próprio pé, porque foram faltas ridículas. Ele dominou contra o Japão. E, mais importante, jogou muito bem contra os Estados Unidos. Foi elogiado pela imprensa dos Estados Unidos, pelo Anthony Davis e tudo mais. Bruno Caboclo, ele foi a 20ª escolha do draft em 2014 pelo Toronto Raptors. Não se firmou. E eu até encontrei uma entrevista do Masai Ujiri, né, que era o presidente do Toronto Raptors na época, que ele admite que eles não fizeram um bom trabalho desenvolvendo o Caboclo. Na época o Raptors nem tinha o time na época era D-League, né? Com D, agora é D-League. O Raptors nem tinha time na Liga de Desenvolvimento da NBA, que era o que o Caboclo precisaria. Ele foi draftado com 18 anos, cara. Ele era muito novo.
Mas passaram-se 10 anos, ele tem 28 anos agora. Buras, são duas perguntas, né? Você acredita que a gente vai ver o Caboclo na NBA? E você acredita que o Caboclo merecia mais uma chance na NBA? Começar respondendo a primeira, o que seria ver ele na NBA? Ele vestindo mais uma vez uma camisa de uma equipe da NBA, certo? Uhum. Não precisa ser necessário. Eu vejo ele vestindo, ao menos assim, mais uma vez, uma camisa de um time da NBA na carreira dele. Mas eu acredito que é meio que agora ou nunca. Porque ele tá com 28 anos de idade. Ele vem, você falou de uma Olimpíada que teve 2 fases, né? Teve os 2 primeiros jogos dele que ele não se destacou. Mas teve os outros 2 que ele fez mais de 30 pontos, teve atuações dominantes. E eu acho que, no fim, isso vai pesar mais para os scouts do que os 2 primeiros jogos. Porque a gente sabe que ele tem ferramentas muito importantes para uma equipe da NBA. E que ele tem um lugar na NBA, para mim, é certeza. Porque, vamos lá, são 30 times, cada um com 15 jogadores. São os 450 melhores jogadores do mundo, na teoria, né? E a gente sabe que o Bruno Caboclo, na minha opinião, ele está nesse bolo. A questão é que, assim, a gente vê muitas equipes que têm jogadores que são piores do que o Bruno Caboclo, que a gente fala, pô, o Caboclo poderia estar ali, né? Mas, às vezes, talvez, ele mesmo não queira, sei lá, ficar como o 14º jogador de rotação no time da NBA, sendo que ele vai poder estar jogando ali numa Euroleague, sendo mais protagonista e afins. Mas eu acho que existem muitas equipes que se beneficiariam de ter ele. Talvez ele consiga, na minha visão, o que ele poderia ser hoje ali, talvez um reserva de 12 a 15 minutos por partida, o que não é necessariamente ruim, na minha visão, né? A gente sabe o que ele pode trazer, que ali é um jogador que consegue arremessar de fora, é um bom protetor de aro, é um jogador que pode atuar ali como o pivô em formações mais baixas, né? A gente sabe que esse é um protótipo que tem muito valor na NBA atualmente, né? Então, assim, eu acho que ele vai voltar a jogar na NBA no futuro próximo, porque tem que ser agora, ou seja, daqui 1, 2 anos no máximo, porque não tem como ele se destacar internacionalmente, acho, mais do que na Olimpíada, que talvez seja o grande palco do basquete internacional. Então, esse é o momento que ele vai estar mais em alta, né? E que ele tem espaço, eu tenho certeza, assim. Só que é o que eu falei, às vezes o contexto, apesar dele ter espaço, não faz sentido para a carreira do jogador. Isso é um ponto importante, né? Porque, por exemplo, você olha pro Boston Celtics. O Bruno Caboclo é pior que o Luke Cornet? Não, ele não é pior que o Luke Cornet. Ele é mais jogador que o Luke Cornet. Só que você vai preferir jogar 10, 12 minutos, ou quem sabe, ele foi ganhando espaço ao longo da temporada com o Partizan. Você ser um titular num time grande da Europa, por exemplo, um exemplo claro, né? O pivô francês que tava jogando ontem, que me fugiu, E a Buzelli? Não, o pivô. E a Buzelli ou o Lessor, que o Knicks parece que tem muito interesse em trazer o Lessor, só que o Lessor não quer, né? E eu não sei qual time dele, é o Real Madrid? Putz, isso eu não sei. Matias Lessor. E a Buzelli é o Real Madrid. Panathinaikos, o Matias Lessor. Ele é um cara titular no primeiro time Euroleague, num time importante da Europa. E ele vai querer abrir mão disso, abrir mão da vida dele na Europa pra jogar, pra fazer um papel menor, pra ser reserva do Mitchell Robinson no New York Knicks. Muitas vezes o cara não quer. O Caboclo, claro, tem a diferença que ele não é europeu, né? Ele não tá no país dele, não tá no continente dele. Então tem essa diferença e o Caboclo claramente parece determinado em voltar pra NBA. Mas eu concordo plenamente com o que você disse sobre talento. Talento ele tem. E a questão é, os times se deixarem levar pelo que aconteceu 10 anos atrás, dele não ter se firmado. E a gente tem que ser bem sincero, aqui é jornalístico, né? A gente torce muito pelo Caboclo. Mas a verdade é que ele tem um histórico considerável de problemas extra-quadra, né? E, claro, não é... Mancadas, não é a gente não tá falando de crimes, a gente tá falando de bater cabeça com comissão técnica, de ser dispensado da seleção brasileira no meio de um jogo, né? Porque, enfim, sumir de time e tal, aí assina com o time da Itália, dá pra trás, quer assinar com o time lá de Israel pra jogar o amistoso, e depois assina com o Partizan, né? Foi
E aí some e assim, por mais que isso aconteceu meses atrás, né? Ele subiu do Partizan no início do ano, né? Pra ir lá pros Estados Unidos. Então, são coisas recentes, né? E claro que você entende o que ele tá fazendo, né? O objetivo dele é voltar pra NBA, mas tem isso. Eu acho que é uma parte importante da equação. De resto, ele é um pivô. É o pivô móvel, ideal pra NBA, né? Ele tem 2,6 metros de altura, que é um pouquinho mais baixo do que você gostaria. Só que ele tem 2,31 metros de envergadura, que é absurdo. Seria a quinta maior envergadura na NBA hoje. Nossa. Ele é 1 polegada menor que a envergadura do Boban. Boban Marjanovic, que é o jogador... Porra, eu não sei se ele é mais alto que o Wembanyama, mas... Eu acho que ele tem 2,27 mesmo. Acho que ele... Enfim. Mas você vê o nível de envergadura. Então, ele mais do que compensa. O Caboclo tem tamanho perfeito. Porque, tudo bem, ele pode ser um pouquinho mais baixo, mas essa envergadura mais do que compensa. Ele consegue ser um protetor de aro. Ele ganhou muita força. E se você olha o Caboclo do São Paulo e o Caboclo agora, ele tem um corpo de pivô hoje, né? Que acho que quando ele a última vez que ele jogou no Brasil, ainda tinha muito aquele, ele é meu ala pivô e tal, não sei o quê. Não, agora ele é pivô. Ele tem peso de pivô, tem força de pivô. Ele ainda tem muita mobilidade para marcar defensores menores. Ele tem problema com falta. Ele não é disciplinado nesse ponto. Ele não é um baita arremessador de 3, mas ele é um cara que, se você deixar livre, ele pode matar a bola de 3. E é um cara que você tem que respeitar do perímetro. Então não tem o que não gostar do Bruno Caboclo, os prospectos dele pra NBA. Ele foi bem na Alemanha, foi ganhando espaço com o passar do tempo na Sérvia. E, cara, tem um paralelo perfeito. Um estudo de caso. Sim, tem um paralelo perfeito para esse retorno do Bruno Caboclo na NBA, que aconteceu no Dallas Mavericks da última temporada, que foi o Dante Exum. Exatamente, o Dante Exum é a mesma coisa. Ele foi draftado muito novo no mesmo draft do Bruno Caboclo, 2014, que foi um draft que veio na esteira do draft do Giannis, e o Giannis já se destacou muito como calouro, e foi meio que um boom dos jogadores internacionais. Todo mundo queria achar o novo Giannis. E aí você tem o Dante Exum sendo a quinta escolha, um jogador australiano muito jovem na época, acho que ele tinha 18 anos também. E você tem o Caboclo na 20ª escolha. O Exum foi muito mal no Utah Jazz, nunca conseguiu se formar, passou pelo Cleveland Cavaliers. Aí ele vai para a Europa, joga no Barcelona, joga muito bem no Partizan e volta para a NBA. Foi um jogador de rotação no Dallas Mavericks. Eu achei que ele foi útil, um jogador ali de 10, 15 minutos. Eu até achei que ele deveria ter jogado mais nos playoffs do que ele jogou. Ele entrou praticamente todos os jogos, mas com pouco tempo. Né? E eu acho que ele deveria ter jogado mais, até porque eu achei que ele tava jogando bem. E agora voltou a ser um jogador de rotação na NBA, o Dante Exum. Ele tem 29 anos, um ano é mais velho que o Bruno Caboclo, né? Então, não é como se esse retorno do Bruno Caboclo, caso aconteça, seja sem precedentes. A gente tem um precedente recente muito claro. E tem outros casos de caras que não dão certo na NBA, vão jogar na Europa e depois voltam pra NBA. Então, eu acho que é plausível. E meu palpite é que vai acontecer. Porque o arquétipo... Se ele fosse um armador, talvez não. Mas o arquétipo do Bruno Caboclo é muito valioso na NBA. Então, eu imagino que a gente vai ver algum time dando chance. E eu acho que ele vai bem. Eu acho que ele vai funcionar. E não acho que ele vai ser All-Star. Vai ser o pivô titular jogando 30 minutos. Mas eu acho que, dependendo do time que ele caia, eu acho que ele pode ser um cara de 15, 20 minutos e ser um cara de verdade na NBA. Como foi o Splitter, como foi o Nenê, como foi o Varejão. O Varejão era mais titular mesmo, né? O Nenê, na reta final do Rockets, era mais reserva e tal, assim. Mas eu acho que ele tem questão de ser... Ele não vai ser um cara ali que vai ficar esquentando o banco. Eu acho que ele tem condições de ser um cara de verdade na NBA de rotação. Assim, o exemplo que você deu do Dante Exum é perfeito, né? E é isso, eu acho que por eles terem a mesma idade aí mostra que é bem possível, né? Além do mais, acho que o Caboclo ele chegaria a ser um jogador de contrato mínimo, provavelmente, na NBA, né? Até porque nenhuma equipe hoje tem cap para dar mais do que isso, né? E acho que de primeiro momento não faria sentido você dar mais do que isso para um jogador que
tá tanto tempo sem jogar na NBA, né? Mas ele é um cara que, como a gente já mencionou, já tem experiência na NBA. Ele teve já um bom momento na NBA ali no Memphis Grizzlies, que ele chegou a ser titular, depois teve algumas mudanças e acabou perdendo espaço, né? Mas naquele momento ele já mostrou que ele poderia se ajustar muito bem nessa nova função, porque quando ele foi titular no Memphis Grizzlies, ele jogou ali mais como um pivô mesmo, né? Mais móvel. Eu acho que o fato dele ser um bom defensor ajuda muito, porque é uma coisa que a gente vê muitos jogadores que às vezes são muito bons na Europa, vêm para a NBA e acabam sofrendo e acabam não tendo espaço, né, por conta disso. A maioria deles são armadores, como você me citou. Aliás, vou citar aqui o Facundo Campazzo, que era um cara que jogava muito na Europa, talvez fosse o melhor jogador fora da NBA, né? Mas ele foi para a NBA e acabou sofrendo defensivamente. Então, acho que esse fato do Bruno Caboclo ser um bom defensor vai ajudar muito ele. E é isso, fica a nossa torcida aí para que ele consiga espaço em uma equipe e ele num contrato mínimo. Acho que, é um valor absurdo para a equipe que contratar ele, né? E é isso, espero que se ele conseguir essa vaga que a gente está sonhando, que ele caia pelo menos num contexto favorável e não seja um contexto ruim. Por exemplo, o Knicks, né, que tá procurando pivô, eu acho que ele poderia jogar, cara. Eu sinceramente, eu acho, não é Até porque o Mitchell Robinson sofre tanto com lesão, em algum momento ele ia ter que ter espaço. E não é pachequismo, juro pra vocês, eu acho que ele pode ser esse cara, assim, de rotação e tal, assina um contrato mínimo de 1 ano, aí se vai bem, ele pode assinar um contrato ali, 3 anos, sei lá, $18 milhões, 6 milhões por ano, algo do tipo. Eu não acho que é um absurdo pensar isso. E outro armador que você falou de armadores, né, europeus, que, cara, pesquise Teodosic Highlights você no YouTube. Sim. Um dos melhores passadores da história, né? Só que ele não teve, infelizmente, não conseguiu se adaptar na NBA. Na última temporada, o Mitic foi verdade. pro Thunder. É um cara que, assim, ele teve até seu espaço, teve uns números, mas ele não foi bem. O próprio Huertas, né? Que... Sim. Até acho que uma coisa que prejudicou... 2 coisas prejudicaram o Huertas, né? Primeiro, ele foi um pouco mais velho, né? Ele não... tudo bem que a longevidade dele é absurda, né? Mas ele... O melhor momento dele, acho que o que ele se mais destacou foi 2012, e ele foi depois de 2016, né? E o principal é que ele caiu na bagunça, que era o Los Angeles Lakers, ali na reta final do Kobe, né? Enfim, mas tem esse histórico mesmo com armadores. Buras, muito obrigado pela sua participação. De novo, eu não indico a arroba do Buras pra vocês seguirem, porque o perfil dele é bloqueado, então ele não é um cara que twitta pro mundo, ele twitta pra alguns selecionados. Mas brigadão, Buras, pela participação e até a próxima. Valeu aí, gatos. Até a próxima, pessoal. Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes vai ter um episódio de NFL logo após esse. Vai estar disponível no feed. Não deixem de escutar. A gente vai falar sobre semana 1 da pré-temporada do futebol americano. Vai ter episódio no meio de semana sobre NBA também, para falar dos principais assuntos da liga. Um feliz Dia dos Pais para você que é pai. Feliz Dia dos Pais para o seu pai ouvinte, que de repente tá escutando o podcast. Bota ele pra ele escutar o podcast, quem sabe ele goste. Então, um grande abraço. Tá podendo mandar Feliz Dia dos Pais pra pai de pet, Buras? Fico preocupado no Twitter. Pai é quem tem esse sentimento no coração, né? Então a pessoa... Então nós dois somos. Exato, exatamente. Nós dois somos pai de pet, então porque eu fico com medo. Dia das Mães é uma guerra campal todo ano no Twitter, né? Dia das Mães pra mãe de pet e tal, então eu fico com medo aí. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.